Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Seguia-o uma grande multidão e ele voltou-se e disse: Jesus tem uma maneira estranha de selecionar os seus discípulos. Ele não está preocupado com o número crescente das pessoas que o seguem, mas sim com as motivações que estão subjacentes. O reino de Deus é gratuito, mas existe uma condição básica que deve ser respeitada para entrar nele: renunciar a qualquer tipo de posse. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A pobreza radical a que Jesus se refere não deve ser confundida com o fundamentalismo religioso que despreza as pessoas ou a vida. Ele quer dizer que Deus entra no coração de uma pessoa se nele encontrar espaço. Mas se esse espaço destinado a Deus fosse preenchido por outra coisa, mesmo uma coisa boa como o pai, a mãe, a esposa, etc., então Deus não teria nada a dizer-nos ou a fazer connosco. Jesus pode desencadear a vida espiritual em quem não tem medo de se tornar pobre, ou seja, de cultivar dentro de si uma carência que sabe que só pode ser preenchida por Deus. Na verdade, se a natureza funciona porque existe um sol que ilumina, aquece e move a vida, o mesmo acontece com o nosso mundo interior. Uma bela árvore, apesar de extraordinária, nunca poderá substituir o sol. E se infelizmente isso acontecesse, inevitavelmente seria criado um processo de morte e não de vida. Mas se o sol estiver no seu lugar, até mesmo aquela árvore teria a grande possibilidade de poder ser ela mesma e viver. Escolher ser pobre significa renunciar a possuir qualquer coisa na vida, até arriscar-se a substituí-la por Deus. Mas este processo de atenção e purificação é uma verdadeira cruz, à qual todos devem saber dizer sim. Na verdade, quem desiste sente o peso desse desapego, mas não o faz por egoísmo, mas por amor astuto. Não devemos esquecer o contexto em que é pronunciada a palavra do Senhor Jesus e que o evangelista Lucas explica. Uma grande multidão foi com Jesus. Diante daquilo que, com a nossa linguagem e a partir da nossa sensibilidade, poderíamos definir um sucesso pastoral, o Senhor Jesus sente a necessidade de esclarecer quais são as necessidades do seu discípulo para evitar mal-entendidos e retificar desejos e expectativas. Por isso é que a discussão torna-se dura e chega a parecer excessiva, ao ponto de soar como contraditória com o espírito do Evangelho. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que aos outros, não pode ser meu discípulo.